Depois dos 60, muita gente começa a sentir que levantar da cama, sentar no sofá ou subir escadas está ficando mais difícil. Mas isso não acontece de um dia para o outro. É a sua força indo embora devagar. Este exercício simples mantém sua independência. Sente-se em uma cadeira firme. Agora, sem usar as mãos, levante-se devagar. Respire e volte a sentar no mesmo ritmo calmo. Faça isso no seu tempo. 8 a 12 vezes já é o suficiente para começar. Pequeno movimento, grande resultado. Comece hoje, antes que seja tarde demais.